Olá, que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. O título dessa meditação de hoje é: Não tente entender a Deus, mas somente creia nele. No livro de Isaías, no capítulo 55, nos versículos 8 e 9, diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Bom, uma coisa que nós realmente não devemos fazer é tentar entender a Deus. Nós precisamos crer em Deus, porque Ele é muito mais do que nós podemos imaginar dele. Deus não pensa como nós. Os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos. A lógica de Deus não é a nossa lógica. Então, nós não podemos pensar em Deus a partir de nós, porque Ele vai muito além de nós. Muitas vezes, quando nós oramos e pedimos alguma coisa a Deus, ficamos assim, imaginando como é que Ele irá fazer acontecer aquilo que nós precisamos. Num tempo em que ficou 3 anos e meio sem chuva, a crise atingiu a todos de uma forma muito terrível. Então foi uma crise tremenda. E nesse tempo, que está lá no Velho Testamento, então nesse cenário de dificuldades, onde 3 anos e meio não caiu nada de chuva e onde a crise se estabeleceu em todas as partes, então no meio de tudo isso, o profeta Elias, então ele ouve a voz de Deus declarando que daria a ele socorro diante daquela crise que estava acontecendo. 1 Reis capítulo 17, versículos 8 e 9 diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Era tudo que Elias estava precisando naquele momento de escassez, naquele momento de crise, naquele momento em que a seca causou tantos danos naquele lugar. Era de comida que ele estava precisando, e Deus promete para ele então esse socorro. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos que assistem, Deus pode usar quem Ele quiser e o que Ele quiser para nos socorrer. Deus pode fazer qualquer coisa. E Elias, ele acreditava de todo o coração nisso. Ele sabia que Deus poderia usar quem Ele quisesse e o que Ele quisesse para enviar o socorro a Elias naquele momento. Eu e você também precisamos acreditar nisso, porque Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. O Deus de Elias é o mesmo Deus de hoje. E Ele ainda continua enviando o seu socorro. Elias acreditou na palavra de Deus e obedeceu à voz de Deus. E vejamos então o que aconteceu. 1 Reis, capítulo 17, versículo 10. E ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. A primeira pessoa que Elias encontra quando chega no lugar que Deus mandou ele ir é exatamente uma viúva. A palavra de Deus foi, é e sempre será verdadeira, meus irmãos. Deus não tem a menor intenção de nos iludir com a sua palavra. Deus falou para ele ir e ter ordenado a uma mulher ali. A primeira pessoa então que ele encontra é essa viúva.
Meu irmão, você precisa confiar de todo o seu coração na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Elias então, quando viu aquela mulher, Elias se dirige àquela mulher, e no livro de 1 Reis, onde estamos, no capítulo 17, no versículo 10 e 11, diz assim: E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Então Elias sabia que o socorro de Deus havia chegado na vida dele, porque estava acontecendo exatamente como Deus falou para ele, conforme a orientação que Deus tinha dado a ele. Mas nesse momento é que vem uma surpresa. Vem uma surpresa. Então o versículo 12, na continuidade, ele diz assim: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: Que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Tudo que aquela mulher tinha era um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. A surpresa é que essa viúva, ela estava em pior situação do que Elias. Elias era homem, estava sozinho, mas essa mulher é viúva, essa mulher tem um filho, tem uma família, né? E qual é a surpresa? É que ela está pior do que ele. Agora vamos pensar na nossa lógica, na nossa maneira de pensar. Qual é a nossa lógica então de pensar? Se Deus vai me socorrer, e se Ele falou que vai usar uma pessoa para me socorrer, então na nossa lógica, essa pessoa que vai me socorrer, nos socorrer, ela precisa estar em melhor condição do que eu. Como que se eu preciso de socorro, como que eu vou encontrar uma pessoa em pior situação do que eu? Então, diante da nossa lógica, nós poderemos pensar assim: será que Elias encontrou a viúva errada? Será que essa não era a viúva? Será que Deus mudou de ideia? Ou será que Deus errou? Nós precisamos nos lembrar de Isaías, capítulo 55, versículo 9, que nós já lemos. E ele diz: Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Não pense que Deus trará ou socorro ou fará do seu jeito. Uma coisa que nós precisamos saber é que quando Deus promete um socorro para nós, quando nós vamos em busca de Deus, Ele fará acontecer, mas não na nossa lógica. E é muitas vezes aí que nós ficamos tristes e ficamos desanimados, porque nós estamos olhando e não estamos vendo a coisa acontecer do jeito que nós pensávamos que deveria acontecer. Bom, ainda não acabou. 1 Reis capítulo 17, versículo 13, então Elias diz para aquela mulher, Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo. Aquela mulher então que recebe o pedido de Elias, pedindo água e pedindo pão, e ela fala a sua situação, que ela só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e que ela vai fazer aquilo, e ela vai comer, ela vai dar para o seu filho, depois vai esperar a morte chegar, porque já não tem mais nada, ela não tinha mais nada. Então Elias nesse momento então diz para ela: não tenha medo. Sabe, meus irmãos queridos, a fé e o medo, eles não andam de mão dadas, de jeito nenhum. Ou haverá fé, ou haverá medo. Então ela não vai andar de mãos dadas. E foi exatamente o que Jesus disse
já no Novo Testamento, quando Jairo estava com a sua filha doente, quase à morte, e pediu que Jesus fosse curá-la. Então, quando Jesus está no caminho para ir curá-la, alguns mensageiros chegam até este homem chamado Jairo e diz para ele: não incomode mais o mestre, pois a sua filha morreu. E é exatamente o que Jesus diz para aquele homem chamado Jairo: não temas, mas creia somente. Na lógica humana, morreu, não tem mais jeito, mas na lógica de Deus, não. A lógica de Deus é outra, os pensamentos de Deus é outro, os caminhos de Deus é outro. Não é à toa, meus irmãos queridos, que esta palavra, não temas, está escrito 365 vezes na palavra de Deus. Não temas para cada dia do ano, não temas, porque Ele é Deus, Ele tudo pode fazer. Então, lendo novamente 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 13, então diz: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo para mim e traga-o a mim. Depois faça algo para você e para seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que, olha que interessante, a comida durou todos os dias para Elias, para a mulher e para a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor. Conforme a palavra do Senhor. Isso é importante para nós. A palavra do Senhor, ela tem poder. Deus tinha dito para o profeta: vá lá e eu já ordenei que uma viúva te sustente. Mas parece que quando ele chega, então a viúva não tinha condições, mas conforme a palavra do Senhor, deu condições àquela viúva, porque operou um milagre na vida daquela viúva. Não foi apenas Elias que foi abençoado, mas aquela mulher foi abençoada, seu filho foi abençoado, a sua casa foi abençoada, enquanto a crise estava estabelecida naquele lugar, enquanto a seca fazia com que não se crescia nada naquele lugar, houve abundância na casa daquela mulher, por causa da palavra do Senhor, e isso é importante para nós. Conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Assim termina o versículo 16. Proferida por Elias. Meu irmão, minha irmã, meu caro ouvinte, quais são as palavras que você tem proferido? Qual é a palavra que tem saído da sua boca? Será, meu irmão ou minha irmã, ou meu amigo querido, será que são palavras de reclamação? Será que é palavra de derrota? Será que é palavra de tristeza? Ou palavra de angústia? Ou palavra de murmuração? Qual é a palavra que tem saído da sua boca? Porque conforme nós vimos aqui no versículo 16, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor, proferida pelo profeta Elias. Meu irmão e minha irmã, meu amigo, há mais de 8.000 promessas na palavra de Deus, e elas são para nós hoje. Sabe, tem pessoas que olham a palavra de Deus e pensam que toda a Bíblia é um livro histórico. Não, é a palavra de Deus, é para nós, é para hoje. E a palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas para mim e para você. Por isso, para finalizar, eu quero deixar para você uma palavra que foi proferida pelo apóstolo Paulo, claro, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19.
Guarde bem essa palavra, ela é para você, ela é para você. Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de você, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Esta é uma promessa de Deus, é isso que você precisa proferir, você precisa declarar. Eu sei que Deus está ouvindo a minha oração através do nome bendito de Jesus Cristo. Eu sei que Deus vai suprir todas as minhas necessidades, assim diz a palavra de Deus, e você profere a palavra de Deus, não profira derrota na sua vida de jeito nenhum. Sabe, meus irmãos, não tente entender a Deus, somente creia nele e creia nas suas promessas maravilhosas. Como ele vai fazer na sua vida, eu nem me arrisco a dizer. O que eu sei, meu irmão e minha irmã, é que você crê nesse Deus através do nome bendito de Jesus Cristo e crer na palavra de Deus, nas promessas de Deus, ele irá fazer em nome de Jesus, conforme está escrito no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho a ele e ele tudo fará. Esse é o Deus maravilhoso que eu quero transmitir para você. Permita fazer uma oração neste momento. Pai querido e maravilhoso Deus, diante das crises, Senhor Deus amado, e das dificuldades, eu sei que o Senhor é o Deus de socorro e de provisão, e que pode fazer, Senhor Deus amado, de infinitas formas. Mas, Senhor Deus amado, não queremos ditar ao Senhor como o Senhor tem que fazer, mas implorar, faça, Senhor Deus amado, vir sobre nós o seu socorro. Abençoe este meu irmão, esta minha irmã que me ouve, Pai amado, este meu amigo que está ouvindo essa palavra, e não é à toa que ele está assistindo este vídeo, Pai amado. O Senhor tem propósito, ó Deus de Israel, que assim este meu irmão e esta minha irmã possa ver a provisão maravilhosa do Senhor vindo sobre a sua vida, porque o Senhor pode agir do jeito que o Senhor quiser, usar quem o Senhor quiser, usar o meio que o Senhor quiser, porque o Senhor é Deus. Pai glorioso, assim, Pai, confiamos em teu nome, pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez eu digo a você, se essa palavra fez bem a você, fez bem ao seu coração, transmita ela a outras pessoas, para que muitos possam ver as provisões maravilhosas de Deus na vida dele também, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço, que Deus o abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Amém.